esquecer. Mas é o seguinte, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, vão aqui no Kahoot, vão aqui nos reports. Esses reports, o que tem aqui nos reports? A primeira coisa é, aqui ó, Revolução Francesa. Ends in one day. Players 12. Who are the 12 people who played already? Gabi 2.0, Chris 2.0, que fizeram novamente, foi ótimo, sem problema algum. A Ana já tinha feito, se eu não estiver me enganado, né? A Luma Hagler, Laura Bernardes, Raíssa Mourão, Luana, que não tem R no nome, não dá para fazer a gracinha, a Gabriela, a Luísa 1 e 2. Tá? Então tem aqui, ó, moçada. Vocês precisam fazer, quem não fez precisa fazer. Porque se você não fez, essa aqui vai ser considerado também como AVA, tá? Então, moçada, de novo, não estou compartilhando a tela. Oh, meu Deus do céu. Bem pensei. Aqui, ó, olha só, moçada, aqui, ó. Tá aqui, ó. Players 12, Revolução Francesa, ends in one day, ends on July 23rd, 12 p.m. So you have until tomorrow to finish, to answer these questions. If you don't do so, you're going to get a zero, no more than a zero. There are some people who did not answer my questions, such as Dr. Henrique, Dr. Vinicius, and Miss Carol. Miss Carol, she doesn't like me, doesn't like my activities. She's not doing my things. Então, até amanhã. Until tomorrow, Henrique. Until tomorrow, Henrique. Até amanhã só. Viu por quê? Porque tem um outro Kahoot que eu havia dado anteriormente que vocês também não fizeram. Carol Tamponi, who forgot to do my activities. I'm gonna grab you and get your chair seated until you do it. Alright? Viu, Vinícius? Tu precisa fazer, moçada. Aqui, ó. Tem que pegar aqui e fazer, tá? Mais uma vez. Então, quem fez, já fez. Quem não fez, tem até amanhã para fazer. Alguma dúvida? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Além da Revolução Francesa, nós também fizemos um sobre... Aqui, ó, porque inicialmente eu tinha colocado May 13, que foi um pouquinho antes do recesso, e aí, naquela época, só a Ana, a Gabriela e a Raíssa tinham feito, então, né? E eu entrei na aula do outro professor, pedi para vocês fazerem, vocês simplesmente me ignoraram. Promessas de sol não queimam mais o meu coração, tá bom? Não queimam, não acredito mais em promessas. Tarará, cadê? Iluminismo. Aqui, ó. Esse também foi challenge. Esse aqui também foi challenge. Foi April 13. Deixa eu ver se foi esse aqui que eu mandei para vocês. April 13. Only one person did it. Who is Raíssa. Só a Raíssa que tinha feito esse. Esse foi sobre enlightenment. Então, meninos, vocês precisam fazer. Quem não fez o da Revolução Francesa, faça. E quem não fez do iluminismo, ou seja, a maioria de vocês não fez o iluminismo, faça. Edmar, quando que a gente vai ter acesso? Eu vou colocar na postagem de hoje o link desse Kahoot aqui, do iluminismo, para vocês fazerem, tá? Então, basicamente, o que a gente fez de atividade de AVA? Que essas atividades vão ser consideradas como AVAs, tá? Deixa eu abrir aqui uma coisa. Aulas... Não é aula não, gente. Eu quero outra coisa aqui, ó. New Volume, St. Augustine, 2020, Gutierrez, 11th grade. Cadê vocês? Não, nem isso aqui. Mas, gente, desculpa, eu tô ficando doidão, viu?
Deixa eu ver se está aqui em relatórios. Notas. AVAS, ensino médio. Abra, meu filho, isso. Olha só, aqui na segunda série, não era para mostrar isso aqui, não. Aqui na segunda série, nós tivemos, então, por enquanto, 3 AVAs. Do Iluminismo, Revolução Francesa e a apresentação do trabalho. Tá? Então, por enquanto, foi só isso. Eu tenho algumas atividades que eu dei anteriormente, mas eu não vou pedir como AVA, não. Tá? Então, não precisa se preocupar. É para refazer o outro também? É para refazer. Então, eu vou colocar, Cris, o outro Kahoot na postagem de hoje para amanhã, tá? E aí vocês façam. Beleza, moçada? Então só tem essas duas abas para fazer. A apresentação de trabalho todo mundo já fez. E o seguinte, nós combinamos, e vocês também receberam, as famílias receberam, um comunicado de que toda última semana do mês vai haver uma AVA. E aí a AVA vai ser por meio de um formulário. O que vai acontecer? Na postagem de segunda-feira, vai ter um link que vai remeter a um formulário. E nesse formulário vocês vão responder aí 6 a 7 perguntas sobre esse conteúdo que a gente está estudando, sobre os Estados Unidos, sobre a Guerra de Secessão, sobre a reconstrução radical, leis de Jim Crow e por aí vai. Passou um caminhão aqui na rua agora. Vocês estão ouvindo o caminhão, né? E aí o seguinte, para fazer essa aba que eu vou postar na segunda-feira, vocês têm que fazer as listas. Quais listas você está falando, Edmar? Essas listas aqui, moçada. É muito importante que vocês façam as listas para conseguirem acompanhar mesmo o conteúdo. Eu dou a aula, coloco um vídeo, aí vocês fazem a atividade, aí se tiver dúvida me pergunta. Conexa está numa lentidão tremenda. Deixa eu dar uma rodada aqui para ver se ele vai funcionar. Vai, Conexa. Isso. Muito bem. Agora, deixa eu abrir aqui. Segunda série. Aqui, ó. Eu coloquei na postagem do dia 20/7, que foi segunda-feira, antes de ontem, coloquei aqui as orientações, e o povo não assiste os meus vídeos de orientações. Que feio, gente. Eu faço com tanto carinho e amor, coloco uma imagenzinha aqui, olha o Charlie Brown, todo feliz que está na aula de história, gente. E aí os outros coleguinhas não estão felizes. Não, tem um coleguinha aqui feliz, tem aqui essa menina que eu não lembro mais o nome dela, que ela é muito brava, inclusive, o Charlie Brown gosta dela, ela não gosta dele, e tem essa menina que está indiferente, né? Pois bem, dá trabalho, gente, assista o vídeo das orientações, povo de Deus. Por quê? Porque nas orientações eu faço mais ou menos, explico o que está aqui, ó, nas orientações aqui, nesse documento aqui, ó, atividade 33. Então, geralmente, as informações que estão aqui, estão também aqui neste vídeo. Eu estou meio suspenso, pensei que não estava compartilhando. E aqui, moçada, olha só que bacana que eu fiz aqui. Eu coloquei os trailers do Estado do Livro de Jones. Coloquei aqui Selma, que é um filme maravilhoso. A 13ª emenda. E aqui a Histórias Cruzadas, com a maravilhosa da Viola Davis. Então, e aqui eu coloquei o link. Então, o link do Kahoot que vocês precisam fazer, que algumas pessoas não fizeram ainda, está aqui na postagem do dia 20. Então, olha na postagem do dia 20 o Kahoot. Então, clica lá e vai jogar, beleza? Então, mas o meu ponto para abrir isso aqui não era isso. O ponto é o seguinte, que ó, a lista 19. Inclusive, eu já coloco o Garabito. Coloco o Garabito já para vocês darem uma olhada, gente. Para vocês verificarem lá se está tudo certo. Aí, se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Entenderam? Então, moçada, é muito importante. A nossa AVA da semana que vem, que vai estar na postagem da segunda-feira da semana que vem, vai ser baseada nessa lista 19 e também numa lista que eu vou postar para amanhã também, lista 20, com o Garabito também.
Então, vocês deem uma olhada, por favor, para fazer atividade, para estudar, para fazer uma AVA. A AVA não vai ser difícil, vão ser questões de múltipla escolha também, talvez uma questão dissertativa, e é isso, tá? Isso, Raíssa. Ó, até agora teve uma AVA sobre o iluminismo, uma AVA sobre a Revolução Francesa, o trabalho que vocês apresentaram, e a próxima AVA que vai ser baseada nesse conteúdo dos Estados Unidos, tá? E aí eu vou deixar também postar todos os vídeos, os vídeos que eu fiz. Tem aí nas últimas postagens, nas últimas semanas, que a gente tem falado sobre os Estados Unidos, é só buscar lá. Inclusive tem lá naquele meu perfil do YouTube, tem lá a lista de vídeos também. Eu, inclusive, vou deixar separado numa playlist única, que eu vou chamar de Estados Unidos do século XIX, e vocês dêem uma olhada lá também, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Então, só para recapitular, porque a gente fica repetitivo e você vai postar hoje a... Vou postar o link lá, tá, Gabriela? E aí vai ficar aberto. O do iluminismo vai ficar aberto a partir de hoje, deve ficar aberto até segunda-feira da semana que vem. Então, já falei. Qual que é o seu canal? Ô, Henrique, se você clicar no meu canal, nem é canal não, né, Henrique? É só meu perfil no YouTube, né? Canal. Na verdade, é porque eu participo, né? Ainda participo, o negócio tá meio parado lá. Eu participo do canal Historiação, mas o meu perfil, não canal, mas o meu perfil no YouTube, eu acho que tá, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir. Eu estava ouvindo aqui, ó. Edmar Silva, que é o meu perfil. E aí eu tenho alguns vídeos aqui, ó. Abre o YouTube Studio, onde eu coloco os meus vídeos. Aí tem uma playlist, inclusive, bem interessante lá, moçada. Deixa eu ver aqui meus vídeos. Deixa eu colocar os vídeos dos últimos... Não é isso não, eu vou colocar em Analytics. Engraçado, eu coloquei em português esse negócio, e já voltou para o inglês. Aqui, ó, tem aqui os vídeos, todos desse conteúdo que a gente tem abordado, tem conteúdo, tem vídeo lá sobre ele. Eu vou colocar numa playlist específica, vocês dêem uma olhada lá depois. Tem umas lives que eu também fiz em outros lugares, mas eu vou colocar só os vídeos que eu gravei com captura de tela, tá? Aí eu coloco lá para vocês e vocês dêem uma olhada depois para ajudar também nos estudos. Mas o mais importante do que os vídeos são os exercícios. Vocês precisam fazer. Eu sempre estou colocando o gabarito juntos já para facilitar, para não ter problema, tá? Inclusive, se você quiser já fazendo, como já passou, se você quiser já ir olhando direto no gabarito, não tem problema não. Eu não vou pedir para vocês me entregarem nessa atividade, não. Raíssa, não, da Revolução Francesa está postado. Raíssa, desde da segunda-feira, ele vai fechar amanhã. O da Revolução Francesa está postado lá, não é isso? Aqui, ó, dia 20. Tá. Eu achei que esse Kahoot era da independência dos Estados Unidos. Não, o da independência dos Estados Unidos a gente fez na aula. Peraí, deixa eu olhar aqui, quais foram os últimos Kahoots aqui, ó. Tarará, União Soviética, Revolução Francesa, Revolução da... Não. Tem esse dos Estados Unidos. Não, esse aqui não foi eu fiz com vocês, não. Isso aqui eu fiz com outro povo. Não, são esses dois que eu postei para vocês. Tá a gente não fez sobre os Estados Unidos, não? Fez? Fez não. Ou fez? Não, né? Não, eu que confundi, porque eu já fiz esse há mais tempo, aí eu não sabia direito. Mas eu vou refazer esse cara. Então tá, então tem até amanhã para fazer, tá? Tem alguma questão, pessoal? Vocês entenderam? Hoje eu tive que explicar tanto esse negócio de Java e tal, eu até cansei mentalmente. Tantas vezes eu tive que explicar isso. Alguma dúvida em relação a isso, em relação às abas?
Se não tiver, a gente vai tocar a bola para frente aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo de boa? Beleza? Não, então ótimo. E você, Carol? Carol. Eu vou abrir esse Kahoot amanhã. Se eu não ver você, se eu não ver Tempone escrito lá, você vai ver. O tempo vai fechar para você. Eu vou fazer. Então tá bom. E Henrique Vinícius, ó. O Vinícius, o Campeonato Mineiro vai voltar, né? Você viu? Ele vai voltar. Vai ter jogo domingo, né, cara? Infelizmente. Infelizmente, Vinícius. Nossa, cara, nossa, como é bom ter gente prudente perto. Meu Deus do céu, que prudência, que prudência. Aliás, é impressionante como que os alunos, de uma forma geral, tanto os alunos aqui do Gutierrez quanto os alunos de Nova Lima, estão dando um show de prudência, equilíbrio, parcimônia, educação, respeito. Eu estou impressionado. Eu estou encantado como que os alunos têm se portado bem diante das coisas que estão acontecendo. Aliás, eu acho que os adolescentes, de uma forma geral, por mais difícil que seja, pelo menos para a gente, pelo menos para mim como professor, o tratamento está excepcional, tá? Uma coisa espetacular. Estou encantado mesmo. Olha só, tem alguém que não está aqui? Tá todo mundo aqui, né? Luma, Luísa, a Luana, tinha um que você não tinha feito também, não? Esse da Revolução Francesa você já fez? Sim, eu só não fiz o do Iluminismo, da Revolução eu fiz. Beleza. A Laura não está aqui não, né, gente? A Laura não está aqui não. Manda mensagem para ela, fala assim, você esqueceu da aula de Edmar, que absurdo. Ô, moçada, eu recebi um videozinho de TikTok no meu no privado, que eu fiquei encantado com uma aluna que mandou para mim, foi sensacional, espetacular, justamente relacionando a nossa aula com o que acontece nos Estados Unidos até hoje, né? Bem, aqui já acabou tudo, e aí agora a gente vai para um novo episódio da história dos Estados Unidos. O que acontece, moçada? Depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisam se travar alguma coisa. Vocês estão vendo meus slides. Qualquer coisa, aí eu vou conferir aqui no chat, aí eu vou acompanhando. Ou se tiver alguma coisa mais urgente, é só abrir o microfone e falar. Não tem problema, não. É o seguinte, deixa eu abrir o Teams aqui, com o chat, só para não ter problema. Cadê ele? 10 horas, segunda série. Chat. Tá. Beleza. Tá. Mostrado o seguinte, então o que a gente vai falar? Agora a gente vai falar do imperialismo. Depois da reconstrução radical, a reconstrução radical, lembrando, é aquele período entre o fim da Guerra Civil, de 1865, até 1877. Então, essa é a reconstrução radical, que basicamente é uma intervenção militar dos estados nortistas sobre os estados sulistas. Bem, aí eu peguei o gancho ali do crescimento de grupos racistas para chegar até lá nos direitos civis. Não vou aprofundar nesse ponto, porque isso é matéria do ano que vem. De qualquer modo, eu acabei falando sobre a questão racial dos Estados Unidos, inclusive, se vocês não viram ainda, vejam. 2 filmes que vocês precisam ver, a 13ª Emenda e a Tomates Verdes Fritos, que eu acabei não colocando o link, o trailer lá. Vejam Tomates Verdes Fritos, é um filme maravilhoso. Então, a partir dessa situação da reconstrução radical, na verdade, depois da Guerra Civil, a situação fica mais estável ali nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começam a se desenvolver bastante economicamente, principalmente os estados nortistas. Começam a se industrializar. Acontece o seguinte, no final do século XIX, os países europeus, principalmente, já estavam numa corrida imperialista. E os Estados Unidos estão começando a querer também entrar numa corrida imperialista.
Primeira coisa, antes de tudo, é o seguinte, alguém me perguntou aqui no chat, Edmar, o que é imperialismo? E eu respondo, não sei. Mentira, sei sim. Mas então eu vou mostrar para vocês a partir dessa imagem aqui. Olha esse moço. Vocês já ouviram falar nesse moço aqui? Não? Pois é. Prazer, eu sou o John Boot. John Boot, Cris, John Boot. Raíssa, John Boot, Raíssa. Gabriela, John Boot, Gabriela. Então esse aqui é o John Boot. Quem que é esse moço? Sei lá, não faço a mínima ideia. Não, sei sim. O John Boot, ele representa, na verdade, o espírito inglês. O espírito inglês. O espírito britânico, o espírito colonizador britânico. É como se fosse, por exemplo, por um tempo na história do Brasil, nós éramos confundidos com a figura do Zé Carioca. Então, o Zé Carioca é a representação do brasileiro, é a representação cultural do brasileiro, o Zé Carioca. A representação dos norte-americanos qual é? Quando você pensa numa figura que representaria os Estados Unidos, qual figura seria essa? Quem que é a personagem que representa o espírito americano? Quem vai poder falar aqui pelo chat? Vamos ver qual é a figura que representa o espírito cultural norte-americano? Ninguém vai me responder. Eu coloquei o negócio em modo de apresentação e aí o negócio fica passando. Caramba, só. E eu não sei como é que muda isso agora. Quer dizer, eu sei, mas vai demorar muito. Isso, exatamente, Tempone, exatamente. Aquele é o tio Sam, é o Uncle Sam. Então, tal como o Uncle Sam, o tio Sam está para os americanos, o John Boot está para os britânicos. É a personificação, ok? Então, essa imagem, ela se chama, esse desenho, essa caricatura do John Boot, se chama The Devilfish in Egyptian Waters. E é uma caricatura de 1882, mostrando John Boot como se fosse aqui um octopus. Octopus é... O que é octopus, gente? Tem muitos tentáculos, eu sempre esqueço. Eu falo umas palavras em inglês, eu esqueço como é que fala em português. É demais, mentira, eu falo em inglês. Não, é porque eu fico acostumado com a palavra. Não é porque eu falo inglês excepcionalmente, não. Mas é porque polvo, Edmar. Polvo, isso. Polvo. Eu fico pensando em Lula. O polvo, olha só. Então, o John Boot é representado como polvo, dominando uma enormidade de territórios. Então, o que é o imperialismo? Quer dizer, antes de chegar na definição, aqui nós temos a Inglaterra dominando, tendo colônias, territórios, protetorados, domínios e por aí vai. A Inglaterra chegou a ser o maior império de toda a história. O maior império. Que isso, Edmar? O Império Macedônico e o Império Romano? Não. O maior império de todos os tempos é o Império Britânico. Era tão grande o Império Britânico que tinha-se mania de dizer que o sol nunca se põe no Império Britânico. E como que os britânicos conseguiram isso? Porque os britânicos foram os primeiros a se desenvolverem. Eles foram os primeiros países a se desenvolverem industrialmente. Com o desenvolvimento industrial britânico, então eles conseguiram estabelecer relações comerciais com vários territórios, inclusive com o Brasil. Então eles estabeleceram relações comerciais e a partir dessas relações eles estabeleceram conquistas também, onde eles exploravam matéria-prima, ampliavam o mercado consumidor e também tinha uma relação predatória com os recursos naturais daquela região. Então, o imperialismo, ele foi o domínio de um país sobre outro. Então, esse domínio ele pode se dar de diversas formas, tá? Ele pode se dar por meio de influência cultural, por meio de influência política, influência econômica, influência militar. Então, é basicamente isso. É um país mais desenvolvido dominando o outro menos desenvolvido, né?
Por que a gente não chama imperialismo de colonialismo? Na verdade, o imperialismo pode chamar de neocolonialismo. O colonialismo é um fenômeno da modernidade, do século XVI, por exemplo. O imperialismo é um fenômeno do final do século XIX e início do século XX. A Inglaterra foi o primeiro país imperialista do mundo. Aliás, a gente chama de imperialismo por causa disso. É porque, como é um império, então a ação da Inglaterra sobre outros territórios foi chamada, apelidada de imperialista, ação imperialista. Aí, por isso, o termo se consagrou, imperialismo. Tá? Bem, aqui tem uma caricatura. Olha o tio Sam aí, ó. Essa aqui está escrito em catalão. La Fatlela del Oncle Sam. Isso aqui está escrito em catalão, né? Que é a língua lá da Catalunha, onde fica Barcelona. Ou seja, né, traduzido para português, a ânsia do tio Sam. E essa é uma caricatura de 1898. Enfim. E aí você tem os Estados Unidos, como a Inglaterra dominava vastos territórios, você tem os Estados Unidos correndo atrás, né, para tentar também conquistar territórios. Bem, aqui deixa eu desfazer a tela aqui, ó. Você tem os Estados Unidos com o seu grande espírito ansioso para conquistar territórios. Ele, na verdade, tenta manter uma ilha, que é a ilha de Cuba. A gente vai entrar daqui a pouco nesse aspecto. Mas, na verdade, ele quer proteger, mas pegar para si. Por quê? Porque essa ilha de Cuba, por exemplo, pertencia à Espanha. E aí, então, os Estados Unidos queriam para si. Agora, por que os Estados Unidos queriam essa ilha? A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Bem, então, a definição imperialismo. O conceito introdutório pode ser tido como o domínio de um país-estado sobre outros territórios. E aí, como que isso pode acontecer? Interferências pontuais, também por influência cultural, política, econômica ou militar, tá? Então, o imperialismo ele não é só uma ação direta de um país desenvolvido dominando ou conquistando outro território. Pode ser de outras formas. Por exemplo, os Estados Unidos influenciaram muito o Brasil na primeira metade do século XX, culturalmente falando. Depois, na segunda metade, os Estados Unidos influenciaram muito o Brasil politicamente. E aí as influências políticas norte-americanas levaram, por exemplo, à ditadura militar. Então, eles, né? Enfim. Então, o imperialismo é isso. O imperialismo é um domínio de um país sobre o outro. Esse domínio pode ser de forma direta, indireta, pode ser por meio político, econômico, cultural, militar. Tá? Não tem um jeito único, não. Agora, as nações imperialistas mais emblemáticas foram as nações europeias. E essas nações europeias dominaram, por exemplo, regiões da África e da Ásia. Como essas nações europeias tinham perdido territórios, por exemplo, aqui na América, essas nações começaram, então, a voltar os seus olhos para a África e para a Ásia. E qual era a justificativa, qual era a legitimidade para a ação imperialista? A ideia segundo a qual as nações desenvolvidas eram civilizadas e precisavam, portanto, levar a civilização para o mundo subdesenvolvido. Então, esse é o pressuposto. O imperialismo é um fenômeno europeu, mas foi extremamente adaptado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles também começaram a desenvolver ações imperialistas. Como? E só pôde desenvolver depois da Guerra Civil. Depois que houve estabilidade civil, houve estabilidade política e social nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos começaram a voltar os seus olhos para fora do seu país, porque ele precisava concorrer. A indústria norte-americana precisava de mais mercado consumidor. Só que o mercado consumidor teria que ser disputado com outras nações, com as nações europeias.
Então, os Estados Unidos começam a desenvolver. Agora, para onde que eu vou? Já que a África e a Ásia, de uma forma geral, já está tomada por Inglaterra, França, Itália, Alemanha e por aí vai, para onde que os Estados Unidos vão se voltar? Para a América. E aqui nós temos aqui um mapa, nessa imagem aqui. Esse moço aqui, daqui a pouco, é o Roosevelt, Theodore Roosevelt, que foi um presidente norte-americano no finalzinho do século XIX. Ele começa a aplicar a política imperialista sobre outros territórios. E os Estados Unidos conseguem fazer isso porque há uma forte industrialização, um aumento da população, a expansão territorial que vai demandar mais material, vai demandar mais mercado, mais produtos, por aí vai. A busca por novos mercados e fontes de matéria-prima e por aí vai. Bem, o que legitima para os Estados Unidos a conquista de novos territórios é a chamada doutrina Monroe. A doutrina Monroe é uma ideologia do século XIX, mais especificamente ali por volta do ano de 1820, na década de 1820. Quando os Estados Unidos estavam começando a se constituir como uma grande nação, já após a independência, os Estados Unidos estavam naquela expansão territorial para o oeste, o Far West, e aí eles começaram a tentar, eles estavam, na verdade, começaram a apoiar as nações americanas, as outras nações americanas, a conquistarem a sua independência. E quem disse isso foi um político, Monroe, que agora esqueci o nome dele, daqui a pouco o nome dele vai vir, mas o Monroe que defendeu essa ideia, influenciado pelas ideias iluministas. Ele dizia que o seguinte: a América tem que ser para os americanos. E os Estados Unidos, então, começaram a apoiar os países latino-americanos a conquistarem a sua independência. Por exemplo, os Estados Unidos foi um dos primeiros países a apoiar, a reconhecer a independência do Brasil, por causa dessa defesa de América para os americanos, tá? Então, essa doutrina, Monroe, foi uma resposta ao Congresso de Viena. O Congresso de Viena, que aconteceu em 1815, previa que os países europeus que haviam perdido colônias deveriam fazer um esforço para retomar essas colônias, esforço militar, inclusive. Só que já era tarde demais, porque as colônias já estavam em processo de independência. E, além disso, essas colônias conquistaram um apoio que era justamente ali dos Estados Unidos. Além também de ter o apoio da Inglaterra. A Inglaterra apoiou as independências latino-americanas. E por que a Inglaterra apoiou? Porque a Inglaterra também estava de olho no mercado. Havia, portanto, uma disputa. Os Estados Unidos, por um lado, defendiam a liberdade dos países latino-americanos e visando justamente que eles conquistassem a sua independência. Por outro lado, a Inglaterra visava também, queria ajudar esses países latino-americanos a conquistarem a sua independência, mas a Inglaterra estava de olho no mercado. A Inglaterra já tinha uma produção industrial muito forte, muito grande, então ela estava de olho no mercado. E os Estados Unidos ainda estavam começando a se desenvolver economicamente, né? Então, inicialmente, a doutrina Monroe, ela foi apenas uma resposta ao Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi o congresso entre as nações vencedoras contra Napoleão, e esse Congresso de Viena marcou a retomada dos governos absolutistas nos seus antigos tronos. E esses governos foram incentivados a reconquistarem suas colônias que haviam perdido, ou que estavam ameaçados de perder. Bem, a Inglaterra, apesar também de ter participado lá do Congresso de Viena, a Inglaterra não estava interessada na recolonização da América. A Inglaterra estava de olho no mercado que a América tinha. Então, a Inglaterra estava apoiando a independência, né? E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos estavam apoiando a independência porque eles eram iluministas e achavam que os americanos tinham que se libertar da colonização europeia. Beleza? Bem, então, a princípio, a doutrina Monroe foi a doutrina OK. Só que, no final das contas, James Monroe, que é o nome do cara, só que, no final das contas, se tornou
a justificativa ideológica para que os Estados Unidos fizessem intervenções em todo o continente americano. Desde a década de 20, portanto, desde 1823, os Estados Unidos começam, então, começa a desenvolver um ideal de nação que protegeria os outros países. E essa ideia inicial de proteção depois vai se tornar a ideia de conquista, de influência, né, dos outros países. Bem, como eu disse, a doutrina Monroe foi uma reação política de recolonização, e os Estados Unidos defendiam a soberania, a respeito à soberania dos países americanos, porque os Estados Unidos foram muito influenciados pelas ideias iluministas. Então, eles queriam a liberdade dos países americanos. América para os americanos. American Great Again. American First. America First. America for Americans. Só que aqui nós temos uma caricatura muito legal, que é o tio, marcando aqui o tio Sam, com um taco de beisebol gigantesco, e está escrito Doutrina Monroe, Monroe Doctrine, em que o tio Sam está aqui dominando todo o continente. Esse tem um nome para esse taco de beisebol. Esse nome é o Big Stick, o grande porrete. Daqui a pouco eu vou também falar sobre esse grande porrete. Então, o primeiro conceito importante, quer dizer, o primeiro a gente já falou que é o imperialismo. E aí eu tentei mostrar para vocês como que o imperialismo surge na Europa e que os Estados Unidos entram atrasados nessa corrida imperialista também. E uma justificativa ideológica para legitimar a conquista, o imperialismo norte-americano, é a doutrina Monroe, ou seja, America for Americans. Que a princípio é bacana, né? América para os americanos, vírgula, do norte. Bem, e aí os Estados Unidos começam já depois ali da reconstrução radical, falou assim, opa, estão bem aqui, estão tranquilos a conquistarem a sua independência. Qual vai ser a primeira treta que os Estados Unidos vão entrar? Eles vão entrar numa treta em Cuba e vão empreender uma guerra contra a Espanha, porque a Espanha estava dominando ainda Cuba. Cuba foi um dos países mais atrasados a conquistar a sua independência no continente americano. Então a Espanha dominava Cuba ainda. Só que vocês já viram muitas vezes, e vocês sabem também, Cuba é muito próximo aqui, ó, da Flórida. Não, meu filho. Cuba é muito próximo da Flórida. Então, o território, esse território, por ser muito próximo, marca, portanto, uma preocupação que os Estados Unidos têm, uma situação estratégica para os norte-americanos. Bem, e aí o que acontece? Acontece uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha em 1898. E por que acontece essa guerra? É porque os Estados Unidos começam a dar ajuda a Cuba e começam a incentivar Cuba a conquistar a sua independência. E aí os espanhóis não gostam nada disso e aí declaram guerra contra os americanos. E aí, no final das contas, quem vai perder vai ser a Espanha. Mas essa guerra ela começou porque inicialmente soldados americanos que estavam levando suprimentos para os cubanos foram assassinados. O navio norte-americano, foi bombardeado pelos espanhóis. Essa aqui é uma caricatura publicada nos Estados Unidos e ela se chama de Spanish Brute, mostrando justamente essa galera desse navio aqui, ó, Maine Sailors. Eles foram assassinados por um ataque espanhol. E em represália a esse ataque, os Estados Unidos, então, publicaram essa caricatura. E os espanhóis publicaram essa caricatura aqui dos americanos. Então, ficou uma briga de representação caricatural. Olha, falei caricatural sem gaguejar, que coisa boa. Então, de um lado, mas hoje minha rua tá barulhenta, viu? Hoje estou passando todos os carros imagináveis e inimagináveis aqui na rua. E minha rua é quietinha, geralmente não passa nenhum carro. Geralmente você pode andar
sem roupa aqui, que não tem nenhum problema. Olha só, então, por um lado, os espanhóis representaram os americanos de uma forma glutona, o camarada aqui com esse espírito glutão querendo dominar todo mundo, aqui o tio Sam, e os americanos representaram os espanhóis como se fossem uns monstros. Então, para além da briga militar, existia uma briga de imagens, né? No final das contas, a Espanha perdeu, os americanos ganharam. E os americanos, então, depois que ganharam, falaram assim, agora sim, agora a gente vai ajudar Cuba. Vamos ajudar Cuba porque Cuba é uma coisa bonitinha. Olha que beleza Cuba representada aqui nessa menininha maravilhosa. Aqui está o tio Sam todo feliz, fazendo um afago aqui na menininha cubana. E olha que beleza. Só que o tio Sam está escondendo aqui uma outra criança, que é a liberdade. Qual foi a justificativa para os americanos ajudarem os cubanos? A conquista da liberdade, para que os cubanos conseguissem a sua independência. Só que os americanos, na verdade, estavam de olho no território. E vão conseguir. Por muito tempo, Cuba se torna um verdadeiro quintal, um parque de diversão, de entretenimento adulto para os americanos. Cassino, prostíbulos e por aí vai. Então, os americanos, não só nessa questão de entretenimento, mas também de influência. Os americanos influenciam muito os cubanos por longo tempo. A partir de 1898 até 1959, os americanos vão ditar ali como que as coisas têm que acontecer em Cuba, tá? Bem, agora, por que os Estados Unidos fazem isso? Porque os Estados Unidos vão colocar na Constituição, vão fazer uma emenda, vão fazer uma lei. Os americanos, o Congresso norte-americano, o Congresso Federal norte-americano, vão criar uma emenda parlamentar, uma emenda constitucional. O que dizia essa emenda? Que os americanos poderiam fazer intervenções políticas e militares na ilha. Até hoje, tem uma base militar, que é a base de Guantánamo, é uma base norte-americana em Cuba, ou seja, é um pequeno território norte-americano na ilha de Cuba, mesmo com a Revolução Cubana. Olha para vocês verem como é que a situação é grave. Então, desde esse período, desde a Guerra hispânico-americana, os americanos têm forte influência em Cuba. A relação está meio abalada, principalmente depois da Revolução Cubana, em 1959. Mas os Estados Unidos têm um grande ressentimento em relação a Cuba, né? Então, é doida para pegar Cuba. Ou para fazer, pelo menos, uma coisa parecida com o que fazem em Porto Rico, por exemplo. Porque Porto Rico, teoricamente, é uma nação independente, mas é como se fosse parte de um Reino Unido, uma coisa assim, né? Os porto-riquenhos falam espanhol, né? Tem um governo próprio, mas não precisa nem de visto para você sair de Porto Rico para ir para os Estados Unidos, não precisa nem de visto, o negócio está bem integrado aí. E o sonho dos Estados Unidos é fazer isso com Cuba também. Só que os cubanos viraram socialistas e aí o negócio está travado lá já há muitos anos. Bem, mas os americanos conseguem inicialmente, a partir de 1901, marcar sua presença lá forte. Por quê? Porque os americanos, pessoal, tinham um subterfúgio, um álibi de proteger, gente. Os americanos estavam querendo proteger os cubanos para evitar que os malvados espanhóis voltassem a reconquistar o território. Então, os americanos estavam sendo benevolentes, povo de Deus. Isso que vocês não entendem. Mesmo que ele esteja aqui escondendo a liberdade, mas era para ajudar Cuba, gente. Oh, meu Deus do céu! E aí, essa emenda que previa a intervenção dos Estados Unidos em Cuba diretamente durou até 1934. Então, até 1934, os americanos estiveram lá, militarmente, opinando nas decisões políticas e por aí vai. Entretanto, até hoje, os Estados Unidos têm
uma forte presença. Ano que vem, na terceira série, vocês vão estudar como que essa situação ela fica bem problemática com a Revolução Cubana no dia 1º de janeiro de 1959, tá? Bem, para complementar essa situação da intervenção norte-americana em Cuba, ou para justificar também, para incrementar a justificativa, nós temos a chamada do Big Stick, a política do Big Stick. O que é a política do Big Stick? É o seguinte, esse aqui, deixa eu descartar. Esse moço aqui é o Theodore Roosevelt. Esse é o Roosevelt. E ele disse o seguinte num dos discursos dele: não é verdade que os Estados Unidos sentem qualquer fome de terra. Vou repetir. Não é verdade que os Estados Unidos sentem qualquer fome de terra. Ou seja, não é verdade que os Estados Unidos estejam querendo conquistar mais terra, tá? É isso que o Roosevelt está dizendo. Tudo que este país deseja é ver os países vizinhos estáveis, ordeiros e prósperos. Tudo que os americanos querem é ver os vizinhos organizados, prósperos e estáveis. Qualquer país cujo povo se conduza bem pode contar com a nossa amizade sincera. É só você resolver tudo que eu estarei sempre aqui para te ajudar, meu amigo. Eu sou benevolente. Mas, entretanto, não obstante, todavia, irregularidades crônicas ou uma incapacidade que resulte num afrouxamento geral dos laços da sociedade civilizada podem, em última instância, exigir na América, como em outro lugar, intervenção por alguma nação civil. E no hemisfério ocidental, a adesão dos Estados Unidos à doutrina Monroe pode forçar os Estados Unidos, ainda com relutância, não quero, em casos flagrantes de tais irregularidades ou incapacidade, ao exercício de um poder de política internacional. De polícia internacional. Ou seja, o que o Roosevelt está dizendo para vocês e vocês não entenderam ainda? É porque os americanos têm uma missão, uma vocação divina de levar a civilização. Quando esses países entrarem em problema, tiverem algum problema, vai ser missão norte-americana intervir para garantir a ordem, tá? Então é isso, vocês ficam reclamando, os Estados Unidos ficam fazendo intervenção. Gente, eles estão trazendo a esperança, estão trazendo a civilização para os países latino-americanos e eles não querem? Um absurdo, gente, um absurdo. Moçada, na próxima aula, é amanhã que é amanhã, né? Teddy Bear. Ô, Ana, tá lá no fundo da memória. Amanhã eu vou falar sobre o Ted Bear. A gente sempre chama de Teddy Bear, que tem a ver com Roosevelt também, o Teddy Bear, tá? Amanhã eu falo dele, tá bom? Ô, meninos, isso, exatamente, é sobre o Roosevelt, é o Teddy Bear. Inclusive o Teddy Bear, muitas vezes, ele é representado como porrete também, né? É porque o Roosevelt costumava repetir que uma crença africana que é o seguinte: numa discussão, fale sempre mansamente, mas sempre tem um grande porrete em suas mãos. Toda vez que você estiver discutindo, fale de forma bem mansa, bem serena, mas tem um grande porrete. Ou seja, o que os americanos fizeram foi o seguinte: eles foram ajudar os países latino-americanos de forma mansa, de forma serena, mas qualquer problema está aqui o porrete para resolver, né? Então, moçada, eu vou postar hoje o link do Kahoot sobre iluminismo. Vou colocar mais uma lista com seu respectivo gabarito. E vou colocar esses slides lá também, tá bom? Para vocês irem estudando e tal. Edmar, e muito provavelmente... Oi? Vai poder, fazer de novo, se não for muito bem? Pode. Mesmo, né? Já tem um tempinho assim que... Pode. Aí vocês colocam assim, Cris.1 ou Cris... Vou fazer igual eu fiz, Faço, não tem problema 2, não. né? Não tem problema, gente. Nenhum, tá?
Gente, então tá bom. Fiquem bem, fiquem saudáveis. Até a próxima. Foi ótimo estar aqui com você.